Oi, amigos do canal Nós em Foz. Aqui é Leandro Tamberi, diretamente aqui do Paraguai. Eu tô acabando de sair aqui, que eu vim olhar o uniforme dos estudantes que estão chegando. Tive um problema com 2 jalecos e a gente está tentando solucionar. Vamos respondendo agora a vocês. Estou regressando agora para Cidade do Oeste. De lá tenho que regressar a Foz, né? Estamos em Presidente Franco. A gente veio dar uma olhada nos imóveis, porque custo-benefício. Vamos falar hoje respondendo as dúvidas das famílias de estudantes que ficam me perguntando. Aqui está um sol para cada um, meu Deus do céu. Mas vamos respondendo vocês, porque eu vou regressar e ainda tem que passar ali perto da faculdade. Mas tem muitas perguntas que as pessoas me fazem que eu tento responder para vocês e às vezes a gente não consegue. Que seria um único vídeo, né? Então a gente vai respondendo vocês à medida do possível, tirando as dúvidas de vocês, porque muita gente faz perguntas que a gente fica sem saber como responder vocês, porque a quantidade de perguntas é muito grande. Então esse vídeo vai tirar a dúvida para todo mundo que vai chegar no segundo semestre. Vou esclarecer dúvidas importantes, porque a gente sabe que muita gente tem muita dúvida. E entre as dúvidas que se tem, uma das maiores dúvidas é referente à parte de como vai chegar, como vai trazer a mudança e algumas dúvidas, algumas perguntas que vai surgindo no decorrer do tempo. Porque quando você vai começar a fazer o planejamento para migrar para o Paraguai, aí começa a aparecer um monte de questionamento, um monte de dúvida. Chega muitas famílias também com aquela visão, quando vai na prática vai ver que não é daquele jeito. E a gente vai falar também dos acertos e dos erros dos estudantes. Vamos deixando o like e vamos compartilhando o vídeo. A primeira pergunta que sempre me fazem, que é a mais perguntada de todas, que é a que a gente mais recebe mensagens e a que mais o pessoal tem dúvida, é a referência a qual universidade que eu indico, né? A pergunta que é feita para mim, feita para os outros canais do YouTube, para todos o pessoal que trabalha nas redes sociais como Instagram. Todo mundo pergunta muito isso. Leandro, qual é o seu ponto de vista referente a qual a universidade que eu posso matricular meu filho, posso matricular a minha filha, e vai ser tudo bem, né? Gente, é muito difícil. Eu vou ser bem sincero com vocês. É muito difícil a gente saber a opinião e o gosto de um indivíduo, né? Porque medicina é vocação. Medicina não é para todo mundo. Olá! Então o que é que acontece? Passando ali os colegas do futebol, que de vez em quando eu vejo umas partidas de futebol aqui. Aí o que é que acontece? As pessoas me perguntam sempre, mas sempre relacionado a qual universidade, né? Só que como é que eu vou saber se a pessoa tem aptidão, se a pessoa tem vocação para medicina, se fez um teste vocacional, né? Se a pessoa tem, né, estômago para fazer medicina, porque você vai lidar com situações em área de orgânica, que é muito ao extremo. Então você tem que entender, e as pessoas têm que entender, que tudo é ao extremo. Então a gente não pode fantasiar o curso de medicina e nem posso chegar para vocês, né, soltando um monte de fantasiando, contando uma versão de uma história que não é real, porque o curso é muito puxado, né? E a pergunta, recebi uma ligação de um pai que ele me perguntava assim: Leandro, qual é o seu ponto de vista sobre algumas faculdades? Eu vou expor a minha visão do que eu entendo de como escolher uma universidade. Eu não quero citar nomes de universidade, mas pela conversa do vídeo vocês vão entender. Primeiro lugar, a gente tem que saber qual é a idade do estudante. Se é um estudante muito jovem,
ele, claro, tem que ficar numa universidade que tem mais jovens. Se o estudante é mais adulto, que já tem uma graduação, que já tem uma formação, que não vai se sentir bem em turma de alunos com 18, 19 e 20 anos, ele tem que procurar uma universidade mais formal, né? Ou então mais rígida, que que vai ficar mais com o perfil dele, né? Então, por exemplo, você é muito jovem. Você não vai se adaptar numa universidade que tem pessoas muito velhas. É o meu ponto de vista. Então, vocês têm que estudar o perfil da universidade. É uma universidade que já tem turma formada? Isso é a parte mais importante. É uma universidade que os alunos passam no Revalida? Tem uma grande aceitação no Revalida? Gente, é tanta pergunta que vocês têm que se fazer que não é tão simples, não. E hoje eu resolvi andar assim pelo um bosque, andar no meio da natureza, respirar um pouquinho, porque eu tô tão estressado com essa pergunta, porque a gente não tem como saber qual é o perfil, né? Por exemplo, tem gente que é evangélica. Se ela estuda numa universidade que só tem jovem, que vive encalorado, em festa, em boate, em bebedeira, é claro que uma pessoa evangélica não vai gostar de estar num ambiente desse. A gente já falou que tem muitas meninas que chegam no Paraguai, né, se matriculam em universidades que é conhecida pelas baladas, pelas festas, e os alunos não acompanham o ritmo. Não posso mentir para vocês, né? Os alunos não acompanham. Aí eu resolvi andar assim um pouco na natureza para fazer esse vídeo, porque, em primeiro lugar, eu gostaria muito de entender como é que um pai e uma mãe botam um filho numa faculdade sem saber se realmente é aquilo que ele quer, né? Porque a outra parte importante de se perguntar antes de saber se tem vocação e aptidão para a área, né? Fazer o teste vocacional, é saber se o curso de medicina... Olha, aqui é uma trilha legal, né? Na floresta. Vamos tentar passar por aqui. Ai, meu Deus, é um pântano. Mas eu vou passando, que eu tô de bota. Quando eu boto essas botas, eu ando nessas áreas que tem capim, que tem mato. Então, o que é que acontece? Às vezes é o sonho, né, do pai, da mãe que não teve a oportunidade de fazer medicina e ver a chance de proporcionar isso para os filhos, né? É errado? Não, gente, é super certo. Tem muita família que gostaria realmente de fazer medicina e não teve essa chance, essa oportunidade como mais jovem. Eu acho que os pais também têm que conversar isso com os filhos e deixar claro que esse era o desejo deles. Mas se é que o filho tem aptidão e vocação para, né, realizar esse sonho, né, de se tornar médico. Porque as pessoas têm que avaliar tudo, não é só avaliar assim, eu vou fazer medicina no Paraguai, porque não é uma colônia de férias. O curso é bem complicado. Quando as pessoas chegam no Paraguai, vão ver que é muito rígido. Aqui não é brincadeira, é muito rígido. E, claro, tem que saber qual é a universidade que vocês vão querer estudar, né? Não pode se matricular numa universidade, por exemplo, que não tem a turma formada. Vocês vão querer ser cobaia de universidade que não tem aluno formado. Olha que lugar bonito. Então, é como eu falo para as pessoas. A gente tem que se colocar no lugar do próximo, ao ponto de entender que não adianta fazer medicina se não tem vocação e se não sabe avaliar o que é uma universidade, né? O que é que ela necessita para lhe entregar para ser considerada uma boa universidade. É como eu estava falando no início. Tem que ter turmas formadas, uma grande aceitação e aprovação no Revalida. E temos que avaliar também a estrutura, né? Porque tem universidades que não têm uma boa estrutura. Tem universidades que têm uma estrutura maravilhosa, mas ela não entrega para o estudante, né, aquilo que eles gostariam. Às vezes ela deixa a desejar na organização, ela deixa a desejar no ponto de vista, como eu diria para vocês, meu Deus, para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, tem universidade que tem muitos horários quebrados. O que é um horário quebrado? Você entra às 7 horas da manhã, 10 horas para a aula, volta 2 horas da tarde, vai até 8 da noite.
Aí no outro dia começa às 10 da manhã, vai até 5 da tarde. No outro dia começa às 7 da manhã, termina às 11 e retorna às 4. Aí fica até às 8. Tem universidade que você entra de manhã e sai 9h30 da noite. Né? 9 horas, né? Vocês têm que avaliar isso. A carga horária é muito importante, porque toda universidade que tem acima de 7.000 horas é a carga horária exigida, né, pelo MEC do Brasil para uma formação em medicina. Então vocês têm que avaliar a carga horária, tem que avaliar os horários da faculdade, porque o certo é entrar de manhã, no final da tarde e retornar. Nem toda faculdade entrega isso. Eu sempre disse, eu não acredito em faculdade de meio período, porque não acho que eu vejo alunos estudar o dia inteiro numa faculdade e não passar no revalida. Então eu acredito que uma faculdade que estuda só de manhã até meio-dia, esse aluno não tem a mesma qualidade de formação médica para se formar um médico para trabalhar no Brasil e passar no revalida com a carga horária desse jeito, né? É outra situação complicada. Eu não acredito muito em faculdade que se baseia em colocar só aulas online. Eu estou aqui nessa área de preservação ambiental, que eu também tenho que esperar uma menina, que eu vou ver se ela vai mandar uma mensagem, que eu tenho que olhar uns imóveis aqui para ela, como eu falo já nessa parte de imóvel. Então a gente voltando a essa parte da universidade, né? Vocês têm que avaliar muito bem isso. Muito bem. Tem que entender, né, que uma universidade, cada sala tem um delegado de turma. O delegado de turma, que tem que ser eleito pelos estudantes, tem que representar a sala. Às vezes o pessoal vota naquele delegado que é mais baladeiro. Então deixa de focar no estudo de medicina para estar focado em calorado, em evento. Temos que saber que um estudante dentro de uma faculdade é um grão de açúcar no formigueiro. Todo mundo quer tirar um pedaço. A gente sabe que muita gente que não chega com assessoria se matricula pela internet, e muitos pais ouvem uma frase que é ensinado dentro da faculdade para os captadores de medicina falar isso para os seus clientes, que não é verdade, que a gente vai esclarecer agora, que muitos estudantes, para tentar ludibriar as pessoas que vão fazer a matrícula, eles faça a matrícula comigo porque a universidade me dá um desconto na minha mensalidade. É uma mentira. Toda matrícula feita na universidade é repassado em dinheiro para o estudante. Eles recebem, faz a matrícula via Pix, com 15, 30 dias eles recebem esse dinheiro via Pix, 50% do valor da matrícula. Ninguém está fazendo assessoria de graça, entendeu? Todo mundo está trabalhando, então é uma situação complicada? É uma situação complicada. As pessoas entendem isso, as pessoas não entendem isso. Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque existe agora, vai começar um movimento nas redes sociais para tentar trazer alunos para o segundo semestre. E muita gente, olha, eu já recebi placas de agradecimento pelo meu trabalho de assessoria, placa, medalha, troféu, nada disso é tão importante mais do que aquilo que você entrega para as pessoas. Então, às vezes você faz uma assessoria, a pessoa não está preparada financeiramente, não está preparada psicologicamente, ela começa a ter um atrito. Pessoas que dizem uma coisa pelo telefone, quando chega no Paraguai tem uma outra atitude, a gente vê que não era daquele jeito. Nem todo estudante que migra para o Paraguai é estudante de medicina, vem com outras intenções. Temos relatos de abordagem de situações que aconteceram na Ponte da Amizade, do lado do Paraguai também, algumas situações comprometedoras que fica a desejar. Então, nem todo mundo que vem para o Paraguai fazer medicina veio focado em medicina. A gente, quando fala para os pais que dentro de uma universidade hoje, com essa venda grande de medicamentos de emagrecimento, virou um mercado negro, né? De venda de produtos de academia, suplemento, ciclo de produtos que o pessoal injeta para fazer academia, que é comercializado livremente no Paraguai, que muitos estudantes utilizam dessas redes para atuar nessa ação. Tem muitos canais de atleta, de fisiculturismo, de pessoas que trabalham com medicina, biomedicina, com estética, tudo, que estão migrando para o Paraguai para tentar burlar o sistema da Anvisa do Brasil na fiscalização de medicamentos e suplementos e tentar se instalar no Paraguai
por causa que suas redes sociais, seus canais de internet é muito grande, então eles querem utilizar das redes sociais para a abordagem de venda de produtos de emagrecimento, produtos para biomedicina, suplementos, né? E ciclos de academia que o pessoal injeta. Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes os maiores canais do YouTube chegam no Paraguai, faz logo amizade com os estudantes de medicina, porque sabe que ele já tem um Instagram, um YouTube, um TikTok, que já tem um público, né, grande, que é focado nesses estudantes. Então eles fazem o quê? Eles já têm aquele público, então eles ficam visando o quê? Não, aquele rapaz tem um monte de gente, vou chamar ele porque eu quero montar uma empresa no Paraguai para vender remédios de emagrecimento ou peptídeos, né, que eles falam, ou quero vender suplemento, essas coisas todas. Então, vocês têm que avaliar bem que nem todo mundo, quando abre o canal no YouTube, é da mesma forma. Então, as pessoas têm que analisar que um canal do YouTube que tem um engajamento, principalmente voltado na área de medicina, vocês têm que entender uma coisa muito importante. Não deve se associar seu canal à venda de produtos e medicamentos e nem influenciar os estudantes que aqui estão chegando para entrar nesse comércio, né, de vendas ilegais de medicamentos. Então, a Anvisa, a Receita Federal, né, a Ponte da Amizade, milhões, eu posso dizer assim, milhões mesmo, de medicamentos já foram apreendidos. Nem tudo que é apreendido é revelado, né? Mas a gente sabe que a fiscalização na ponte é grande. Agora, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal e os órgãos federais de fiscalização de fronteira têm um equipamento novo que escaneia a moto, que escaneia o carro, que escaneia tudo. Então, hoje a tecnologia é outra. Então, as pessoas ficam perguntando também, Leandro, mas como é que eles acham com precisão as coisas que os estudantes levam dentro das motos, dentro das bolsas, dentro da garrafa térmica? Ó, um rapaz colocou dentro de uma caixa de som gigantesca da JBL um monte de medicamentos de emagrecimento. Passou no scanner, meu amigo, não tem para onde, ó, acharam a caixa de som, abriram a caixa de som e encontraram os medicamentos. Então, gente, a fiscalização hoje é outra, entendeu? Tem fiscalização por drone aéreo, que você nem consegue enxergar o drone. Principalmente à noite, tem uma fiscalização muito intensa, né, nessa fronteira. Então, as pessoas pensam que fazer medicina e vender produtos no Brasil para pagar seu curso de medicina, como alguns canais do YouTube sugerem o estudante ter essa vida de fronteira, de mula, né, levando produtos sem declarar a receita, principalmente produtos de uso restrito e produtos proibidos, porque eles não vão vender coisas básicas, eles focam em coisas que não podem, né? Medicamentos, suplementos, outras coisas que eu não posso citar no YouTube, então eles focam nisso. E outra, as propostas dentro de uma faculdade para induzir um filho de um brasileiro fazendo medicina para ter vantagens financeiras, para viver bem no Paraguai, para fazer essas coisas, é muito grande. Então, o risco é constante. Como eu posso blindar o meu filho no Paraguai para não cair numa situação dessa? É muito simples. É só o seu filho não se misturar, não é verdade? Mas qual é o sonho de um jovem? É ter 18 anos. O que é a frase dos jovens de 16, 17? Quando eu completar 18, eu sou de maior, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quiser, eu sou livre, eu sou independente. E isso é pesado. Por que é pesado? Porque o jovem, quando completa 18 anos, ele se acha na autoridade de virar para o pai e a mãe, que banca tudo para ele no Paraguai, que justifica que ele é de maior e ele faz o que ele quiser. Mas é nesse detalhe que mora a questão, porque aí ele se considera de maior, pode fazer o que ele quiser, e ele, induzido por terceiros, vai fazer as coisas erradas sim. Então a gente já viu pessoas evangélicas chegar santo aqui, e o pai chegou aqui e pegou a menina fazendo coisas erradas, né? E isso não são relatos meus. No quarto andar da faculdade, o pai entrou lá, pegou a menina lá de cima e desceu com ela até a rua, entendeu? E isso não foi relato meu, foi relato de um segurança que me narrou bem direitinho que o pai estava pagando a faculdade, a menina não ia para a faculdade, estava com 3 ou 4 mensalidades atrasadas, não ia passar para outro semestre, parece que estava tendo um problema também. E a menina não estava nem frequentando a faculdade.
Aí o pai chegou de repente no Paraguai e descobriu isso. Muitos pais hoje não faz mais como antigamente, que botava o filho no Paraguai e deixava ele por conta própria, não. Muito pai está chegando de surpresa no endereço do filho, dentro da faculdade, né? Para observar mesmo, né? Fiscalizar. Porque como foi dito nas redes sociais, que foi muito estudante apreendido com medicamentos, suplementos, celulares, eletrônicos, tudo na ponte da amizade, de 2 anos para cá aumentou quase 20 a quase 50% aumentou o fluxo de apreensões, e dessas apreensões mais de 30% é estudante de medicina, quase 50%, entendeu? Então a gente sabe que nessa fronteira são praticamente quase 100 mil, na fronteira Brasil-Paraguai fazendo medicina, são praticamente mais de 100 mil brasileiros, né, que vivem nessa fronteira, e que boa parte deles são estudantes de medicina, não só nessa fronteira, mas como toda a fronteira com o Brasil, né, e Paraguai, não só na cidade do Oeste, mas como outras cidades vizinhas que têm fronteira com o Brasil. A gente sabe das dificuldades que acontecem. E a gente sabe do implemento do governo federal nessa busca, nessa fiscalização de fronteira, porque muito desses medicamentos é botado dentro de motor de moto, dentro de motor de caminhão, dentro de escapamento de moto, em todo lugar. Só não é levado refrigerado o medicamento de emagrecimento. E isso ocorre alterações. Os brasileiros não têm noção dos riscos desses medicamentos que estão sendo transportados por forma irregular para o Brasil. Mas os resultados não vão chegar agora. A gente sabe que a população do planeta tem que reduzir pelo menos 30%, né? Porque não tem mais onde botar tanta gente no planeta. Então, eu acredito que esse medicamento surgiu com essa finalidade, que daqui a alguns meses vai começar a surgir, né? Olha, os resultados do Ozempic, que foi um dos primeiros que saiu, está chegando agora. Pessoas com problema de visão, pessoas com pancreatite, pessoas com problemas graves. E isso vai aumentando. Eu li uma pesquisa agora recentemente que mulheres que descolorem muito o cabelo e usam muito produto químico no cabelo, elas estão tendo grande índice dos produtos causar problemas de saúde ligados à área de oncologia. Mas nem todo mundo está sabendo disso. A gente fala por mal? Não, a gente fala pelas pesquisas, pelas coisas que chegam até a gente, né? Mas ninguém gosta, né? Quem é que vai gostar? Uma mulher vive loura. Conheci a dona Leda, era dona de um bar e restaurante lá em Canidé, uma senhora de idade. Ela teve um AVC, louro, o cabelo dela era louro branco, né? Um louro paquita, né? Aí eu dizia pra ela, a senhora teve um AVC, não pinta as unhas de escuro, porque tem que ficar olhando nas unhas se não tá tendo alteração na cor, né? Pra ver a circulação, tudinho, se tá tudo bem. Pessoas idosas, a gente recomenda não pintar unhas com cores escuras, sempre uma basezinha cor clara, pra tá podendo acompanhar, né? Na raiz da unha como é que tá a saúde do paciente, que é assim que eu faço com a minha mãe. E observa também, não só com a glicemia, com as outras coisas que a gente tem que estar acompanhando, mas a gente observa que não pode usar produto químico no cabelo, ficar pintando o cabelo, descolorindo o cabelo, principalmente vítimas de AVC e de problemas oncológicos, dessa coisa toda, né? Fui falar para ela, ela disse, não, eu não vou mudar a minha dieta. Aí ela comia muita buchada, comia muito feijoada, comida gordurosa. Minha mãe tinha um problema de pedra de vesícula que estava para fazer uma cirurgia. Mudou a dieta da minha mãe não fez nem cirurgia para vesícula, nunca mais teve uma crise de vesícula. E quem fez todo o tratamento de minha mãe fui eu. Pesquisei, estudei, falei com médico, falei com o pessoal de nutrição, com endócrino, falei com todo mundo para ajudar a minha mãe. Então a gente vai buscar as informações no lugar. E quando a gente passa as informações para pessoas teimosas, não adianta. A dona Leda partiu, né? Então, AVC não é para todo mundo, a AVC é uma doença muito grave, né? E os estudantes que chegam aqui, eles são muito influenciáveis, entendeu? Ah, vamos para a festa, né? Ah, eu vou comprar um vestido, eu vou tomar um anabolizante, eu vou fazer não sei o quê. Aí dá os problemas, né? Quem não lembra o caso daquele estudante jovem que veio com a assessoria da gente do canal, que fiz toda a assessoria dele, e ele estava se auto-aplicando as coisas para academia. Que eu tive que chegar lá no prédio dele para socorrer ele, levar ele do Brasil, do Paraguai. Cheguei no Paraguai, peguei ele 10h30 para 11 horas da noite, levei para a UPA
de Foz do Iguaçu. A UPA não resolveu nada, tive que transferir esse rapaz para a Unimed, para o setor de emergência. O menino quase perdeu a perna. Então, por influências de terceiros dentro de faculdade, que aconteceu isso com o menino. O menino depois prometeu que não ia fazer mais nada. Foi para essas caloradas, foi para essas festinhas com essas amizades sem futuro de faculdade. Sabe o que aconteceu com o menino? Quebrou o apartamento todinho, jogou álcool no amiguinho e ia quebrar o apartamento todo. Aí a faculdade me liga, Leandro, comunica os pais dele que ele não tem condições de ficar na faculdade desse jeito, né? Porque podia ter acontecido pior, né? Quebrou o apartamento todo, aquela coisa toda. Aí eu fui, né? Eu fui lá para tentar ajudar o menino. Aí a mãe do menino, por favor, não fale pro irmão dele que é médico, não fale pro pai dele. Eu disse, não, eu vou ter que falar, né? Porque se eu não falar, o que é que acontece? Eu falei. Quando eu contei a história, eu contei mais para salvar ele mesmo, não foi por outro motivo não. Porque o que é que acontece? Às vezes a mãe é tão protetora, o pai é tão protetor, que não quer ver, né, o outro lado da história. Eu já passei por cada situação complicada que um dia eu vou contar bem direitinho cada situação que aconteceu e vocês vão ficar horrorizados com as coisas absurdas que fizeram comigo, que fazem comigo, mas tudo isso que a gente já relatou, que a gente conversou com os amigos, que a gente entregou um material para o pessoal avaliar, analisar tudinho, todo mundo ficou chocado, entendeu? Com as coisas que fizeram com a gente. Então a gente sabe que essa fronteira não é brincadeira. A gente sabe. E a gente, quando fala as coisas, a gente não fala por mal. A gente fala porque a gente sabe. Se eu não soubesse, eu não falaria. Então, por exemplo, você vai morar em Hernandária. Um bairro bom em Hernandária é o Country Club, um condomínio fechado, mas é de alto padrão. Tem dinheiro para morar no Country Club? É caro. Morar em Cidade do Oeste também é muito caro morar na Cidade do Oeste. A região do Boqueirão, que é uma área nobre, onde fica a universidade mais importante, né, da Cidade do Oeste. Morar em Presidente Franco, morar perto também da UP de Presidente Franco é uma área nobre, né? Então vocês têm que entender que a área nobre já está dizendo área nobre. Ninguém vai morar em prédio, em condomínio, com câmara, com porteiro, com tudo barato, não. É área nobre, já está dizendo área nobre. Quando surge uma vaga de imóvel numa área nobre, qual é o papel do pai e a mãe? O que é que eles devem fazer? Leandro, surgiu uma vaga para mim, eu quero. O meu orçamento é tanto. Você consegue me entregar dentro do meu orçamento algo para mim bom nessa região? A gente consegue. Só que o orçamento às vezes não cobre um porteiro, não cobre um imóvel com 2 quartos, não cobre um lugar que pode pet, criança pequena, recém-nascido, não pode idoso. Tem imóvel que nem idoso pode morar, porque é de escada. Se o idoso passar mal lá em cima, como é que vai descer essa escada, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas as pessoas não aceitam, entendeu? Por mais que a gente explique que a situação não é tão simples, as pessoas não aceitam. Elas querem moldar o Paraguai aos olhos dela. Aí o que é que acontece? O ano passado, eu fui chamado para fazer assessoria de uma família grande, 5 pessoas. Queria uma casa de 3 quartos. No começo, a mulher disse que queria uma casa de 3 quartos até R$4.000. Aí, quando ia chegando mais perto, ela baixou o valor da casa para até R$3.000. Quando chegou mais perto ainda das aulas começar, sabe o que a mulher pediu? Para achar um lugar de R$2.000. E já em cima da data da chegada dela. Aí ela liga para mim e diz, olha, pode ser qualquer canto. Eu disse, ó, a senhora não vai conseguir morar em qualquer canto não, porque tem áreas que a senhora não vai gostar. Ah, mas eu quero, 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 mas eu quero. Tá bom. Tinha um pet, tinha as 2 filhas, né? Ou 3 filhas, aí tinha marido, tinha tanta coisa para vir, né? E vinha de mudança. Eu disse, isso não vai dar certo. Aí quando chegou na semana dela chegar, eu arrumei um apartamento. Parecia o apartamento da família Adams. Aí eu disse, ó, apartamento antigo, apartamento velho, mas é o que tem. Se a senhora tivesse feito do jeito que eu falei, alugado no período que eu disse, ó, alugue naquela época, assim, assim, assim,
Ah, mas eu não quero ficar pagando o aluguel antes de eu chegar, muito tempo. Mas ninguém vai segurar um imóvel se você não paga. E muitos imóveis novos, o pessoal aluga antes de terminar a obra, porque o povo quer tanto um apartamento ou uma casa nova, que eles alugam com antecedência. Então vocês têm que avaliar que não é tão simples, né? Achar um imóvel, não é tão simples assim. E a gente, quando vai falar, a gente às vezes é chato, é tido como uma pessoa ruim, mas não é. Aí a gente pergunta, você quer um apartamento, 2 quartos e um banheiro e um ar-condicionado? Né? Até 2.600.000? Ah, Leandro, eu quero. Ah, mas eu vou levar os pets. O homem não aceita pet. Aí já não pode ser mais nesse apartamento. Aí, mas arruma um lugar um pouco mais espaçoso, porque eu achei tão pequeno. Aí você arruma um espaçoso. Quando arruma um espaçoso, a pessoa, ah, mas é muito grande. Ah, eu não quero grande demais, eu quero menor. Então a gente fica sem entender. Os pais, quando ligam pra gente, né, ou as mães, tem que entender, ou é pequeno ou é grande. Ah, Leandro, eu quero uma coisa menor. Ah, eu quero uma coisa maior. Tem que ser claro, não é verdade? Porque garagem no Paraguai é pago à parte, é em média $50. Então, o que é que acontece? $50, gente, é o valor em média que se cobra para ter uma garagem de um carro no Paraguai. Mas nem todo mundo entende isso, entendeu? Por mais que eu explique para as pessoas, que eu desenhe, as pessoas não me entendem. Aí eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, gente. Não posso fazer nada. O imóvel não é meu. O imóvel tem um dono. O dono disse que a garagem paga a parte. Os apartamentos na região central, fiz vídeo aí no canal. A média, um de 2 quartos é $350 sem garagem. Um apartamento antigo. Antigo. Quando a gente acha uma casa duplex, 4, 6, 8 casas, 10 casas duplex, uma do lado da outra, diz que no duplex não dá certo. Que tinha que ser como é o nome? Um apartamento. Mas apartamento com porteiro, com segurança, é mais caro. Gente, é mais caro. Então as pessoas têm que entender, é em torno de 4.100.000, 4.200.000. Tem apartamento de $350, $400 que tem portaria. Só que é um apartamento antigo. E o pessoal não quer antigo, quer moderno. Então as pessoas têm que facilitar, né? Então, vai chegar agora para o segundo semestre. Aí eu fico me perguntando assim. Chega no segundo semestre. E se não tiver do jeito que você quer? E se não tiver dentro do seu orçamento, como acontece o caso de muita gente não conseguir dentro do orçamento. Se a pessoa não entender que para pegar um imóvel, né, tem que vir ao Paraguai ou ter uma assessoria. Quantas pessoas não estão sem saber como fazer? Porque estão em grupos de WhatsApp de estudantes que fazem matrícula de estudante e eles não têm os imóveis bons. Eles não têm. Eu tenho os imóveis bons, mas nem todo imóvel bom que eu tenho eu boto no YouTube. Não boto mesmo. E eu gosto quando a pessoa diz assim, Leandro, eu não quero aquele imóvel, porque a gente já tem uma pessoa para aquele imóvel, né? Porque quando você acha uma coisa muito boa, quando quem não quer, tem quem queira. Por exemplo, eu achei agora um imóvel lindo, uma casa com um tamanho muito bom, mas muito bom mesmo. 2 quartos, sala, 3 banheiros, cozinha, garagem, né? Vai ser instalar escada, área de lavanderia, linda, casa linda, né? Praticamente 7 quilômetros da Universidade UCP. Leandro, quanto é o aluguel? 3 milhões. Ah, mas eu só vou alugar em junho. Vai alugar em julho se ela tiver até junho desocupada, né? Mas se ela for alugada, você não vai alugar. Então não adianta fantasiar imóveis sem estar presente, porque nenhum imóvel vai esperar ninguém, né? Nenhum imóvel espera ninguém. A única forma de conseguir um imóvel assim é vindo aqui ou arrumar uma assessoria ou uma imobiliária para atender vocês. Muitos anúncios desses do Marketplace o pessoal pega,
Os imóveis do Marketplace, nem todos os imóveis existem do Marketplace, né? Os estudantes que fazem assessoria para vocês nunca estão visitando presencial como a gente. A gente vai até o imóvel, filma o imóvel, tá dentro do imóvel, fala com as pessoas. Eles não. Eles ligam no Marketplace pro povo, pede o imóvel, pede uma comissão para alugar aquele imóvel. E no final das contas, eles nem vão no imóvel. Ele recebe do proprietário um vídeo. E esse vídeo é o que ele entrega para as famílias. Olha o famoso pé de acerola. Gente, olha. Vocês sabem que eu sou louco por acerola, mas só tá lá em cima. Não dá para pegar. Então, é uma situação complicada, né? Vamos ser bem sinceros. Então, as pessoas não entendem que nem tudo que a gente quer vai ser daquele jeito. Então, pegar um prédio antigo de $350, $400, no ano depois não reclama. O banheiro é velho. Os guarda-roupa é velho. O elevador vive quebrado. Não pode fazer nada. Nem todo mundo está aceitando mais pet, né? Não aceita idoso. Às vezes não aceita criança. Tem lugar que você tem que dizer se o estudante vai receber visita. Se ficar recebendo visita, eles não deixam. Gente, é tanta coisa envolvida para fazer as coisas acontecer. Vocês não têm noção. Tem não. Nem se eu desenhar para vocês vão ter noção. Então, a gente é bem sincero, do fundo do meu coração. Vocês que vão chegar, vão se deparar com todos esses problemas. Aí vem a outra parte. Leandro, mas eu quero trabalhar no Paraguai. Você vai tirar o documento do Paraguai logo quando chega, porque a faculdade exige que os alunos estejam com os documentos em dia antes de começar as aulas. Isso é o pedido da universidade, querendo que todo mundo tire o documento antecipado. Leandro, eu não vou tirar o documento antecipado, não. Só vou tirar não sei quando, porque eu vi no Instagram que eu posso tirar a hora que eu quiser. Então vá na onda do povo. Na hora que a faculdade lhe chamar e você não conseguir resolver, o povo que lhe orientou isso não vai dar nem as caras. Então, é uma situação complicada? É uma situação complicada. O que é que pode acontecer? Tudo. Uma das mais graves é você não fazer prova no segundo semestre, se você não tiver com a documentação em dia. Né? Outra, o Paraguai pode mudar a qualquer hora o sistema de avaliação de imigração e você poder ficar sem poder fazer o curso de medicina. E aí, se acontecer isso, como é que vai ficar, né? Porque o curso de medicina exige tempo e hora e dedicação. O pessoal não entende isso. Aí eles trocam o tempo deles por festa e calorada. Ao lado da faculdade fica o sertanejo truando as festas e eventos. Convido aqui os pais, se acharem que eu estou mentindo, chega num qualquer dia da semana, 10 horas para 11 horas da manhã, para ver se já não está tendo festa do lado da faculdade. O sol de meio-dia numa segunda-feira e o paredão tocando e as torres de chopp truando. No dia de semana, segunda-feira, semana de prova, eu já filmei, semana de prova, 10 horas da manhã, o povo nas torres de chopp, ouvindo balada sertaneja ao lado da faculdade. Aí quando a gente vai falar, não, ele é chato, não, ele é ruim. Então, os alunos que foram para as outras faculdades estão tudo felizes no seu devido lugar, porque foram, né, para uma faculdade mais séria, mais rígida. É aí que entra o X da questão. Vai escolher uma faculdade, escolha uma faculdade séria. Mas vocês não me ouvem. Aí o pessoal vai, não, olha um pé de acerola. Tô dizendo aqui, é lindo, ó. Aí a gente vai andando e vai comentando para vocês, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Vocês estão vendo? Então, é desse jeito. As pessoas não me entendem. Quer dizer, elas entendem, elas fingem que não entendem, né? Vamos ser bem sinceros. Todo mundo está entendendo o que a gente fala. Eles que não botam. Gente, que pé lindo de acerola, ó. Tem uma amiga minha que ama que nem eu acerola. Eu vou pedir para ela vir aqui. Ela mora pertinho, ela deve querer, né? Aí deixa eu contar para vocês. Não é difícil, né?
É tudo difícil. Ó, tem umas casas lindas. E tem uns apartamentos bons. Mas casa e apartamento, gente, vocês têm que entender o seguinte. Tem que bater as pernas, né? Tem. Ó. Ó, pessoal. Você me ajuda? Eu digo, não, faço assessoria. Eu acho os imóveis. Eu entrego 10, 15 imóveis para a pessoa. Bota um nome numa fila de espera. Vai desocupando, a gente vai querer o imóvel. É assim, as regras do imóvel, né? Então, cada imóvel tem um perfil. E esse perfil nem sempre agrada a todo mundo. É outra questão, tá vendo? Então, eu peço para vocês que vão chegar no Paraguai, pense 2 vezes se tem vocação, se o desejo de fazer medicina é seu, não é de terceiros, entendeu? Porque às vezes se o sonho é do seu pai e da sua mãe, quem tem que fazer medicina são eles, né? Não você. E outra, essa história que a família diz, eu vou botar meu filho para morar num quartinho com banheiro, isso não dá certo não. Isso é só para os fortes, minha gente. Pessoa comum não consegue não. Então, ó, deixa esse like, compartilhe o vídeo. Lembre-se, vai chegar no Paraguai, precisa de alguma orientação, precisa de alguma dica, me chame via WhatsApp, mais 55998287646, que a gente vai agora fazer a busca dos imóveis. É nóis em Foz.